do Senhor, irmãos? Porventura, os que trouxeram a Bíblia, abra, por favor, no Evangelho conforme Lucas, capítulo 3, o versículo de número 21 e 22, o batismo de Jesus. Os irmãos acharam? Diz assim a Sagrada Escritura: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém. Queridos irmãos, estamos num momento muito importante da igreja. É uma tarde festiva, é uma tarde de celebração, porque a igreja não está cumprindo um protocolo. A igreja não está cumprindo apenas um ato protocolar para dizer que aconteceu. Não é um faz de conta. Descer as águas aqui não é apenas uma formalidade. Este é um ato santo. Este é um ato sério. Este é um ato com valor espiritual da maior responsabilidade. Por quê? Primeiro ponto: porque não é instituição humana. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando comissionou os seus discípulos, ele disse: ide, ensinai todas as nações, e disse ele, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser tratada como um protocolo, como um ato qualquer. É um ato sério e que envolve responsabilidade, seriedade, compromisso com Deus e com sua igreja. Segundo, Jesus não só ordenou o batismo, Jesus também cumpriu o batismo. Ele desceu as águas batismais. E algumas lições que nós aprendemos aqui, meus irmãos, e eu quero ser bem breve nessa palavra. Diz que as pessoas iam até João, o Batista, para serem batizados, e de repente também Jesus foi para ser batizado. E por que Jesus foi batizado, se o batismo era para arrependimento, sendo que diz a Bíblia que Jesus não tinha pecado? É porque no batismo Jesus se conecta com a humanidade. Ele representa a humanidade na cruz, mas também ele representa a humanidade quando ele desce as águas batismais. Segundo, Jesus, quando vai até o batismo, ele inaugura um ato novo que até aquele momento não havia acontecido. E qual foi? Quando as pessoas iam até João e se batizavam, elas confessavam publicamente que eram pecadoras e que estavam a fim de mudarem de vida. Mas quando Jesus desce as águas batismais, só Lucas diz que após o batismo ele ora. E o que é que acontece? O céu se abre. Glória ao nome do Senhor. Até então nenhum outro que havia descido as águas, esse fato tinha acontecido. Mas quando Jesus desceu, diz a Bíblia que ele orou e o céu se abriu. Por quê, meus irmãos? Porque em Jesus a restauração de Deus com a humanidade está garantida. Glória a Deus. Nós só temos comunhão com Deus, nós só podemos ter relacionamento com Deus porque Jesus desceu. E se ele desceu, os céus se abriram. Aleluia. Os céus se abriram. Segundo, a Bíblia diz que não foi só o céu se abrir por ficar aberto. A Bíblia diz que algo extraordinário aconteceu. O quê?
O Espírito Santo desceu. Olha que coisa maravilhosa no dia do batismo: céu aberto e Espírito descendo. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. E o que mais acontece? Os céus se abrem, o Espírito desce e ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho. Aqui relembra a nossa escola bíblica que fala sobre a obra trinitária. O Filho batiza, o Espírito desce e o Pai fala. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos algumas lições importantes. A primeira revela a identidade: este é o meu filho. E a Bíblia diz que aqueles que entregam a sua vida a Jesus são recebidos como filhos de Deus. Vocês eram criaturas, mas a partir do momento que creram no Senhor Jesus Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. Então você tem uma nova identidade. Você não é apenas o João, o Francisco. Você agora tem uma identidade na terra e uma identidade do céu. Qual é? Filho de Deus. Quantos aqui já são filhos de Deus? Eu aproveito que tem muitos familiares aqui, pastor Vitor, de pessoas que vão se batizar, que vieram prestigiar, mas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Eu quero dizer para você, hoje você pode mudar o seu status. Qual é? Você ainda é criatura, porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, você também pode receber essa identidade. De quê? Filho de Deus. Aleluia. O que mais acontece, meus irmãos? Além de identidade, nós temos o quê? Relacionamento com o Pai. Porque olha o que a voz do céu diz: este é o meu filho. Mas não é só filho, diz meu filho amado. Aleluia. Isso significa que Jesus tem comunhão com Deus. E se a gente tem comunhão com Jesus, essa comunhão com Jesus transmite para nós comunhão com o Pai, comunhão com Deus. O que mais que nós temos aqui, meus irmãos? Olha que coisa maravilhosa: em ti tenho prazer. O que significa isso? Que agora nós não temos uma vida apenas de aparência. Além de ser filhos de Deus, comunhão com o Pai tem prazer nas nossas atitudes. Por quê? Porque as nossas atitudes não são feitas apenas para a gente cumprir tabela. Nós fazemos ela em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor. E o resumo para encerrar: uma coisa muito importante: Jesus mandou, Ele também fez. O Espírito selou e o Pai declarou. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que esta obra da igreja não pode ser encerrada num sábado à tarde. Essa obra da igreja não pode ser encerrada após os irmãos descerem as águas batismais. Por quê? Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E parou por aí? Não. Ele diz o quê? Ensinando-as o quê? A guardar todas as minhas palavras. Ou seja, a vida do cristão, ela não começa e se encerra no batismo, ela continua após sair das águas batismais. Qual é o compromisso que eu e você temos? E eu digo agora aos irmãos que hoje descerão as águas batismais: vocês têm um compromisso de continuar guardando os ensinamentos de Jesus até que Ele volte para nos buscar. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pastor.